Hoje nós vamos falar sobre a apostasia da igreja. É um tema muito difícil, eu peço muita graça de Deus para poder falar sobre esse tema. Não é um tema fácil de ministrar, porque falar de apostasia é ter muito cuidado, porque ao mesmo tempo que você está falando apostasia da igreja, você tem que tomar cuidado para não atacar a noiva de Cristo. A apostasia da igreja é clara nas Escrituras, mas a gente deve tomar um cuidado enorme no que diz respeito a uma linha muito fina entre apresentar a verdade e acusar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jamais podemos fazer isso, né? Eu acho interessante, Jesus, quando ele vai falar a respeito do joio e do trigo, ele fala que foi semeado o trigo. E o trigo foi semeado, mas junto com o trigo o maligno veio e semeou o joio, né? E é interessante que a palavra de Deus diz que nós não temos da parte de Deus autoridade para arrancar o joio. Você já parou para pensar nisso? A palavra de Deus diz que isso é papel de anjo. Arrancar o joio é algo sobrenatural. Eu não tenho autoridade para chegar na igreja e falar, olha, isso aqui é joio. A palavra de Deus diz, não, deixa crescer. Naquele dia, no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que vai separar o joio do trigo. Alguém já usou ilustração? Eu não sei se isso é verdade, eu não fui atrás conferir sobre isso, que a diferença entre o joio e o trigo é que o joio ele é idêntico ao trigo. Mas tem uma diferença, o trigo não produz fruto, o joio não produz fruto. É só uma erva, muito semelhante. Esse tempo atrás eu vi um vídeo onde a pessoa lá na Palestina colocou um joio e o trigo e são semelhantes. A diferença do joio e do trigo, volto a dizer, isso é o que eu ouvi, eu não pesquisei, mas é claro que recentemente eu vi esse vídeo, mas alguém disse que, por que Jesus diz que eles deveriam crescer juntos? Porque quando o joio e o trigo crescem juntos, quando o trigo produzir o fruto, ele vai se inclinar. O joio vai ficar o quê? Em pé. Por isso que quando o joio cresce, a pessoa que semeou, né, o cultivador, o fazendeiro, vem por cima e arranca o joio porque ele está em pé, né? Dá uma ilustração aí de soberba, de altivez. Mas interessante que Jesus fala que não foi nos dada a autoridade de arrancar joio. Isso é uma autoridade dada a anjos. Eu costumo falar o seguinte, amado, no que diz respeito à verdade, a gente prega a verdade das Escrituras. Mas afirmar que alguém é joio, afirmar que fulano ou beltrano, aquilo ou aquilo é joio, isso não compete a nós. Até porque o Eurípides que está aqui hoje é trigo. Mas o Eurípides há 15 anos atrás era o quê? Joio. Já pensou se alguém me arrancasse há 15 anos atrás? Né? Então assim, a intenção dessa palavra não é dizer quem é joio e quem é trigo, amado. A intenção dessa palavra é trazer um discernimento das Escrituras. Obrigado, reverendo. É trazer um discernimento das Escrituras a respeito do que realmente seja a apostasia da igreja, com muito cuidado. Amado, nós temos aí estudado há cerca de 5 semanas esses sinais da volta de Cristo, principalmente usando o sermão escatológico de Jesus. É importante você entender que nas Escrituras Sagradas você vai encontrar um sermão escatológico a partir do livro de Apocalipse, a partir do livro de Daniel e alguns outros livros das Escrituras. Esse estudo de todos esses livros da Bíblia, principalmente o livro de Apocalipse, ele é mais complexo, que a partir de semana que vem que a gente vai entrar nesses estudos. Os estudos que a gente tem apresentado aqui, ele é mais prático e fácil de entender, que é o sermão escatológico de Jesus mencionados em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21.
Os 3 sermões escatológicos apresentados em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, que é o sermão, são a apresentação da escatologia a partir do olhar de Cristo, que é uma escatologia mais simples e mais prática e fácil de entender na minha maneira de ver. E eu entendo, amado, que nós temos aprendido, melhor dizendo, que esse sermão escatológico, ele apresenta períodos, né, desde a primeira vinda de Jesus, falando a respeito da destruição do templo de Jerusalém, os princípios das dores, até a sua segunda vinda, e até a conclusão das eras, os fins dos tempos. Basicamente, quando a gente olha para o sermão de Jesus, sermão escatológico, apresentado em Marcos, Mateus e Lucas, principalmente aquilo que a gente fala, que a base de Mateus 24 e a base de Lucas 21 é a partir de Marcos 13, que foi o primeiro evangelho escrito. O livro de Mateus, o capítulo 24 de Mateus, é claro que ele é mais denso, ele tem mais detalhes. Mas, basicamente, o sermão escatológico de Jesus, ele apresenta aí... não está passando, não. O sermão escatológico de Jesus, ele apresenta aí três fases, né? Esse aí é o esboço do sermão escatológico de Jesus. Você quer entender o sermão escatológico de Jesus, esses 3 pontos aí. O esboço prático do sermão escatológico de Jesus é apresentado pela destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Então, quando Jesus menciona a escatologia dele, o pontapé inicial, para ele dar o início de que começou, vou usar uma expressão da turma da escatologia, o relógio de Deus começou a funcionar no tempo e espaço da escatologia. Esse tempo começa ali com a destruição do templo de Jerusalém, quando Jerusalém é sitiada no ano 70, né? Jesus trouxe essa profecia, Jesus apresenta a profecia escatológica dele a partir da destruição do templo de Jerusalém, o segundo templo de Jerusalém, construído aí pelo rei Herodes, né? Pelo rei Herodes. O exército romano, né, liderado pelo general Tito, tanto é que você for lá em Roma, você vai ver lá na arqueologia um memorial dizendo que o rei Tito, o general Tito, destruiu Jerusalém, né? O exército romano é liderado pelo general Tito, ele sitia Jerusalém por 3 anos, 3 anos Jerusalém fica sitiada, e Jesus fala: quando vocês virem Jerusalém cercada por exército, amado, isso era inconcebível. Eu dei aula, na aula passada eu falei da Pax Romana. Havia uma paz estabelecida pelo Império Romano, que isso ninguém acreditava que isso ia acabar. E aí vem os bárbaros e dizima, e começa uma sequência de guerras. Nós falamos isso na última aula. Mas quando Jesus profetizou que Jerusalém seria sitiada, depois de 30 anos essa profecia se cumpre, no ano 70. Estima-se, amados, que mais de 600 mil judeus foram literalmente massacrados, né? Depois do sermão escatológico de Jesus, ele é apresentado no segundo ponto, né? Ele tem 3 fases. A primeira fase do sermão escatológico de Jesus, nos 3 evangélicos, menos João. João não se ocupa em apresentar a escatologia de Jesus. Depois, a segunda parte é apresentado o princípio das dores, né? E depois aí a grande tribulação. Isso aí é o esboço do sermão escatológico de Jesus: a destruição do templo, o princípio das dores e a grande tribulação. Passa para mim aí. Quando você olha aí no princípio das dores, é o que a gente tem apresentado aos irmãos. Depois vocês assistem nas últimas aulas, estão lá no nosso canal do YouTube. Os falsos profetas e os falsos cristos, guerras, desastres naturais, epidemias e perseguições. Agora é a apostasia. Nós vamos fechar essa parte aí do princípio das dores, falando da apostasia.
e da pregação do Evangelho do Senhor Jesus. A partir de semana que vem, nós vamos entrar numa outra fase, no terceiro bloco, no terceiro esboço, assim dizendo, dos sermões escatológicos de Jesus. Nós falamos da destruição de Jerusalém, nós falamos do princípio das dores. Agora, depois, a partir de semana que vem, nós vamos entrar nos temas polêmicos, e aí a gente vai para outros livros da Bíblia, Apocalipse, Daniel, que é passa para mim, que é a grande tribulação, né? A grande tribulação, que ela é dividida na abominação e desolação, o abominável da desolação, o sofrimento jamais visto na história da humanidade, da igreja, e a pergunta é: o que acontecerá com a igreja na grande tribulação? Dependendo da sua linha escatológica, você acredita que a igreja passará ou não passará pela grande tribulação. A partir de semana que vem, a gente vai entrar nesses temas que todo mundo gosta: grande tribulação, 666, falso profeta, e eu quero encerrar falando das 7 igrejas do Apocalipse, né? Agora, quando a gente olha para esses... volta para mim aí, por favor. Volta para mim volta de novo. Quando a gente olha para esses 3 pontos aí que eu mencionei para vocês, que é o esboço do sermão escatológico de Jesus, que é a destruição de Jerusalém, que é o pontapé inicial, Jesus disse: isso aconteceu, amado. Amado, na verdade, os textos aí de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, se a gente for ter um olhar histórico dos sermões escatológicos de Jesus, amado, praticamente, com exceção da grande tribulação, que jamais aconteceu na terra, que tudo que a gente vê na terra ainda é o princípio das dores, tudo já se cumpriu. Todos os sinais da vinda de Jesus, todos os sinais, falsos profetas, falsos cristos, guerras, desastres naturais, epidemias. Vocês viram a lista de epidemia que eu apresentei na última aula, as perseguições que os cristãos sofreram, e a apostasia, que nós já estamos mergulhados na apostasia da igreja, né? Nós já vivemos essa apostasia, só que ela vai chegar a uma conclusão, essa apostasia, porque para que comece a grande tribulação, é necessário que a apostasia chegue ao seu estado pior, né? Então, tudo isso que Jesus profetizou já praticamente aconteceu em proporções gigantescas. A igreja viveu 1000 anos de apostasia. Você já parou para pensar que a igreja, fundada pelos apóstolos, então, quando surgem os apóstolos, e aí os bispos, os pastores, os líderes da igreja ali depois de Cristo, eles chegam à conclusão que eles tinham que substituir o Pedro, e eles declaram que Pedro era o primeiro papa. E nós estamos falando, quando um católico fala que a verdadeira igreja é a igreja católica, de certa forma, na minha maneira de ver, ele não está errado. Você concorda comigo? O católico, quando ele fala assim: mas a igreja verdadeira é a igreja católica, de certa forma ele não está errado, não. Porque essa igreja católica aí, ela veio lá de Roma, ela começou nesse ambiente ali dos apóstolos. Agora, ela foi desdobrando na sua apostasia, e detalhe, amado, é 1000 anos de apostasia. Durante 1000 anos era indulgência, durante 1000 anos era paganismo, durante 1000 anos havia uma total apostasia, até que começou a surgir algumas luzinhas como John Hus, John Wycliffe, e aí chegou no seu ponto culminante, que foi Martinho Lutero. Mas até então, antes de John Hus, antes de John Wycliffe, antes de Martinho Lutero, a igreja já estava mergulhada em 1000 anos de apostasia. 1000 anos. Você imagina o que é 1000 anos de apostasia? Geração após geração nascendo, sem contato nenhum com as Escrituras, e um ponto que a gente vai estudar sobre isso, que o que dispara, o que deflagra mesmo a apostasia é o distanciamento da palavra.
Tem sinais muito fortes da apostasia nas Escrituras, na vida de uma igreja, mas o que evidencia assim? Essa igreja está em rota de colisão, é o abandono das Escrituras. A igreja chegou ao ponto do povo ficar 1000 anos sem contato com o texto sagrado, sem nenhum contato. Eu esqueci o nome do rei lá. Como é que era o nome lá do rei? Alguém sabe? James lá, o rei que traduziu a King James. Esqueci o nome dele. Alguém procura aí no pastor Google. Mas quando começou a ter as traduções das Escrituras, quando começou a traduzir a Bíblia do latim para o inglês, do latim para o espanhol, do latim para o português, a nossa Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida, do latim para a língua portuguesa, mas nós estamos falando de 1000 anos de total apostasia. A igreja mergulhada com dogmas, com doutrinas humanas. Querido, a história diz que a igreja protestante, a igreja católica, que é a antes da gente, ela chegou a ter mais de 2000 dogmas, mais de 5000 sacramentos. 5000 sacramentos. E nós temos apenas 2 sacramentos da igreja protestante. A igreja católica teve milhares de sacramentos. Então, alguém viu aí quando foi a King James foi traduzida, pelo qual rei? 1611, como é que era o nome do rei? William Chamberlain. Então, quando a gente fala a respeito de apostasia, a igreja já viveu apostasia, assim, no seu estado pior de apostasia. Eu até brinco, né? A igreja em apostasia ali no início da igreja, ali, porque na verdade a igreja, pasmem no que eu vou falar, a igreja já entra em período de apostasia ali na igreja de Laodiceia. Quando João, na ilha de Patmos, escreve a carta à igreja de Laodiceia, você já vê uma igreja entrando em processo de apostasia. Então, quando o último apóstolo morre, a igreja já começa a dar os seus passos largos na direção da apostasia. E ela se instala mesmo ali na conversão de Constantino, declarando o cristianismo como religião oficial do planeta Terra. Ora, por que eu estou dizendo isso? Tudo que Jesus já disse, amado, nós já vivemos a igreja já viveu todos esses sinais. O único sinal que a igreja ainda não viveu é a questão da grande tribulação, do anticristo, do quarteto satânico, né? O falso profeta, o anticristo e toda essa turma aí. Passa para mim, por favor. Passa de novo. Pode passar de novo. Existem 3 períodos assim que a gente poderia dividir, né, períodos de divisão a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro período, como eu disse, é a destruição do Templo de Jerusalém, né? Esse período é o período inicial, desde a primeira vinda de Jesus até a destruição do Templo de Jerusalém. Um texto que Jesus fala, que na verdade são vários textos, mas o principal texto é: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está chegada a hora da sua desolação. Quando virdes... você é o cara, né, pai? Olha lá. Aí, eu estou falando, pai. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, Serginho. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a desolação. Lucas 21. Amado, isso aqui é o pontapé inicial. Como eu disse, a turma da escatologia gosta de usar essa questão do relógio de Deus. Ali começa a contar o relógio de Deus a respeito dos últimos dias. Depois nós temos o segundo período, que é o período do princípio das dores, como nós temos estudado, né?
esse segundo período, chamado de princípio das dores, que abrange desde a destruição do templo de Jerusalém. O princípio das dores começa com a destruição do templo de Jerusalém até a grande tribulação. Então nós temos 3 períodos: destruição do templo, princípio das dores, que começa desde a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 até a grande tribulação. Depois nós temos aí, esse versículo aqui, né? Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome e tribulação. Essas coisas são princípio das dores. Marcos 3, 8. O texto que eu li antes foi Lucas 21, 20. Esqueci de falar a referência. Depois nós temos o terceiro período do sermão, da linha escatológica, da conclusão de todas as coisas, né? Esse terceiro período acontece desde a grande tribulação e termina com a segunda vinda de Cristo. Aí você vai falar assim, mas a segunda vinda de Cristo não é antes da grande tribulação? Depende da linha escatológica que você acredita. Se você é pré-milenista, você vai acreditar que Jesus virá antes da grande tribulação e arrebatará a sua igreja. Se você é pós-milenista, você vai acreditar que Jesus virá depois da grande tribulação. O ensino que eu estou apresentando para vocês é um ensino reformado. Eu estou apresentando um ensino reformado aliancista. Por mais que eu vou falar do dispensacionalismo, mas o que eu estou apresentando é o ensino reformado aliancista. Um texto bem interessante aí sobre a grande tribulação, é esse texto aí, o primeiro, de Marcos 13, 13. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. O sermão escatológico de Jesus é incontestável em dizer que a igreja passará pela grande tribulação. Ora, quando vocês virdes a abominação do desolamento, que foi predita por Daniel o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Verso 19. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, como nunca houve desde o princípio da criação, grande tribulação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Verso 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, olha só que interessante, nenhum dos seus, nenhuma carne se salvará, não abreviasse aquele dia, nenhuma carne se salvará, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, ele abreviará a grande tribulação, naqueles dias. Então, segundo o sermão escatológico de Jesus, a segunda vinda de Jesus acontece pós-grande tribulação. Então, isso aqui é o que é apresentado por Jesus. Então, isso aí são os 3 pontos que dividem aí o sermão escatológico. Então, vamos falar sobre a apostasia, né, que é o último sinal da segunda vinda de Jesus. Você aprendeu comigo na primeira aula que a palavra apo significa fora, apo. Por isso que é apocalipse. A palavra apo significa fora e lipse, apocalipse, a palavra lipse significa fora, significa sombra. Por isso que quando a gente vê a nossa árvore que a gente conhece muito, eucalipto, árvore de sombra. Eucalipto significa árvore que dá sombra. Apocalipse significa apo, fora, lípito significa sombra, então Apocalipse é fora da sombra, revelado. Por isso que no inglês o livro de Apocalipse foi traduzido como revelado, revelação, fora da sombra. Então essa palavra apo sempre significa fora, tanto é que a palavra apostólico significa aquele que vai para fora, aquele que é enviado. A palavra apostasia significa
aquilo que está fora. É o ato de ficar afastado, é o ato de sair da verdade, é o ato de se deslocar da verdade. No sentido bíblico, neotestamentário, apostasia pode ser melhor traduzido como fora da verdade, rebeldia voluntária, revolta consciente, especialmente no sentido espiritual, uma rebelião consciente contra Deus. Eu não posso aplicar apostasia a alguém que está fraco na fé. Eu não posso aplicar apostasia ao desviado. Sabe aquele irmão que não guardou, não vigiou, se envolveu com pecado, está lá no pecado? Você vai pregar para esse irmão? Eu já fui desviado uns 6 anos da minha vida. Eu passei por uma crise da minha vida, que eu fiquei distante da vida da igreja, da comunhão com os irmãos, durante 6 anos. Se você sentasse comigo e falasse se aquilo que eu estava fazendo era errado, você acha que eu ia dizer que era mentira? Não, eu ia falar o quê? Não, estou errado mesmo. Estou errado. O que eu estou fazendo não está certo. Isso não é apostasia. Apostasia é uma pessoa, ela tem consciência que aquilo é erro, ela fala, não é errado, está certo. Não, isso aqui que eu estou fazendo, Deus não tem nada a ver. É quase uma rebelião. Apostasia não é o ato de esfriar na fé. Apostasia não é você estar desviado, que pode levar à apostasia. Entendeu? A apostasia é uma rebelião voluntária. Por que Satanás, entre aspas, não se reconcilia com Deus? Porque ele não desviou. O que Satanás fez? Ele apostatou. Satanás é a maior expressão de apostasia. Alguém que conhece, sabe quem Deus é, mas voluntariamente se rebela contra Deus. Vamos ver uns textos aí bem interessantes que a Bíblia fala sobre apostasia, né? 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz nos últimos tempos que muitos apostatarão, vão produzir uma rebelião, vão se revoltar, vão voluntariamente se desviar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E a doutrina de demônios. Você vê que não é uma pessoa fraca na fé. Quem conhece, quem assim, é o que eu falei, é complicado você... por exemplo, eu conheço pessoas que elas estão desviadas. Mas eu não tenho coragem de nunca dizer que essa pessoa se apostatou da fé. Mas eu conheço pessoas que apostataram. Eu conheci um missionário que ele colocou até dente de vampiro nele. Eu acho que no caso dele ele tem as placas coladas, entendeu? Eu acho que ele falta um parafuso. Ele colocou dente de vampiro. Ele escreveu Satanás. Ele, assim, ele é declarado hoje servo do diabo. Isso é um nível de apostasia, né? Isso pode-se dizer que seja um nível de apostasia. Esse outro texto aí, muito interessante, que é um dos textos mais fortes quando se trata a respeito de apostasia, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, que diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, está falando da segunda vinda de Jesus, que não vos removais facilmente no vosso entendimento. Paulo está dizendo, pensa, raciocina, reflete, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Isso aqui tem a ver com os agnósticos da época. Eles escreviam cartas dizendo que Jesus ia chegar a semana que vem, ia voltar a semana que vem, e todo mundo começava a vender as coisas, e Paulo teve que ensinar a igreja que o Senhor Jesus Cristo não voltaria.
Havia ali uma prática de chegar cartas como sendo Paulo escrevendo, porque os agnósticos, que era uma seita que existia na época dos apóstolos, na época de Jesus, eles queriam confundir a igreja. Então eles criavam os fake news, eles escreviam cartas dizendo que era Paulo assinando Paulo apóstolo. E com textos, eu tenho praticamente boa parte desses livros na minha casa, são chamados livros apócrifos, né? E lá eles mandavam textos absurdos. Olha, eu, Paulo, quero dizer para vocês que Jesus está voltando daqui a tantos dias, daqui a 20 dias. E aí surtava o povo começava a vender tudo. E aí o Paulo fala que não vos movais facilmente no vosso entendimento, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Se alguém está escrevendo uma carta para vocês, falando que Jesus vem, como de nós, como sendo eu esteja escrevendo, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Agora que ele fala no 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que venha a apostasia. Então a Bíblia está falando que Jesus voltará só depois da apostasia total da igreja. Não são... É por isso que eu estou dizendo que a igreja já viveu intensamente isso. Amado, quando você olha para uma igreja, 1000 anos de apostasia, toda a igreja estava apóstata. A igreja católica, perdão os irmãos católicos, nós não podemos negar que a igreja católica viveu 1000 anos de apostasia. Mas se o Senhor Jesus não voltou, significa ainda, e pasmem, que aquele nível de apostasia que a igreja católica viveu, ainda não é o nível de apostasia que a igreja vai viver. Você quer uma prova? Naquela época, todo mundo vendia suas propriedades para jogar, porque tinha um dogma católico que diz o seguinte: na hora que a moeda bater no fundo do gasofilaço, uma alma sai do inferno. Porque eles acreditavam, pelos dogmas católicos, que você podia comprar, que lá o rei, o Constantino lá, surtado com a morte da sua mãe lá, a Helena, depois ela virou uma santa, Santa Helena. A Helena, a mãe de Constantino, morreu e ele queria criar uma basílica para colocar o corpo dela. E aí ele criou a Basílica de Santa Sé lá, com aquela igreja que tem até hoje, aquele monstro de igreja, e ele começou a cobrar indulgências. Para você construir a casa de Deus, você vai ter que dar tanto dinheiro para construir a casa de Deus. Nós estamos construindo a casa de Deus, e aquilo virou um dogma. Você poderia comprar, e os reis da terra começaram a dar os seus reinos para a igreja católica. Por isso a igreja católica virou o que ela virou, porque o rei, para se sentir salvo, o que ele fazia? Ele dava o reino todo dele. Então, se você quisesse comprar um dia de salvação, era uma moeda. Se você quisesse comprar lá 1 ano de salvação, era tanto. Se você quisesse ser salvo para toda a eternidade, se você pudesse pecar à vontade, você dava todos os seus reinos, você estava salvo. E tinha um dogma lá que falava que quando a oferta cair no fundo da gasofilaço, você era salvo. Eu costumo fazer uma comparação, não sei se exagerada da minha parte, que parece que aquele povo está melhor que a gente. Porque eles davam dinheiro para garantir a salvação. Hoje as pessoas estão dando dinheiro para ser salvo ou estão dando dinheiro para ficar mais rico na igreja? Estão dando dinheiro para ficar rico. Pelo menos a motivação deles era preocupado com equivocadamente, enganosamente, mas estavam preocupados com o quê? Com a salvação. Hoje nem a pessoa está preocupada com isso, não. Quer dar dinheiro para ficar por avareza mesmo. Hoje as pessoas dão dinheiro na igreja por avareza. Antigamente eles davam dinheiro na igreja para salvação. Dava por medo. Hoje não, hoje nem medo tem. Então, quando a gente fala dessa apostasia, é de nos deixar preocupados, porque a palavra de Deus diz que o nível de apostasia que a igreja já viveu, nos últimos dias esse nível de apostasia será pior. O texto continua dizendo, Paulo falando, ninguém de maneira alguma, verso 3, vos engane, porque não será assim, Jesus não virá, sem que antes venha a apostasia, e não somente isso, só virá
O Senhor Jesus só virá depois da grande apostasia, e é a apostasia que cria o ambiente para a vinda do anticristo. É a apostasia que cria. Então, é um estado de apostasia. Por isso que a gente já não viveu a grande apostasia, porque o anticristo, que é uma pessoa, que é um governo, que é uma figura religiosa, ele é sim, a Bíblia, claro que a Bíblia fala, a gente vai estudar, a gente vai ter uma aula só sobre o anticristo, que o anticristo ele é um capetão, pode ser um capetão, é um governante, mas existe um espírito de anticristo também. O anticristo já está no vosso meio. Os anticristos já existiram. Não sei se você sabe, a palavra Nero, quando você escreve a palavra Nero lá no grego, as iniciais, quando você tira lá no caracteres Nero, forma a palavra anticristo. Forma o número 666. Então, a Bíblia fala que o 666 é o número da besta, do anticristo, né? Então, a história da humanidade já teve esses anticristos, Hitler, Mussolini e tantos anticristos. Recentemente falaram que o Bolsonaro era também um anticristo, né? Fizeram um cálculo lá. Esse tempo atrás eu vi que o coronavírus é a marca da besta. Fizeram o cálculo lá e o pastor mostrou lá que as iniciais do coronavírus formam o número 666, né? Eu estou lascado, porque eu tive corona, entendeu? O texto continua dizendo, se manifesta o homem do pecado. A gente vai falar sobre isso, mas eu particularmente, quando eu vejo esse texto aqui, para mim é claro sobre o fato de que, primeiro se instala a apostasia é o ambiente para a vinda do anticristo, se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Amado, o anticristo é literalmente a mesma encarnação de Jesus, como se fosse a mesma encarnação de Jesus. Assim como filho de Deus encarnou na terra, Deus encarnou na pessoa do filho aqui na terra, o anticristo é a encarnação do diabo na terra. O filho da perdição. É o qual se opõe, se levanta contra tudo que chama Deus, ou se adora, chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo se parecer com Deus, segundo a Tessalonicenses capítulo 2. Note, amado, que não é o anticristo que traz a apostasia, é a apostasia que traz o anticristo. E o anticristo reina durante a grande tribulação. Você vai aprender isso comigo quando a gente falar sobre a grande tribulação. O anticristo, e a gente vai ver isso, tá? Quero eu ir embora. Fico preocupado com os meus filhos, né? Porque se eu for, é muito difícil que eles... A gente tem muita dificuldade de acreditar que vai demorar muitas gerações. Eu tenho muita dificuldade, né? Alguns creem que são 30 anos, outros creem que são 100 anos, né? Mas uma coisa eu sei, amado, nós veremos, se nós ficarmos vivos, nós veremos o anticristo. E quando nós olharmos a grande tribulação, nós veremos o anticristo encarnado. Porque a grande tribulação, a apostasia, ela traz o anticristo, ela é o ambiente para o anticristo reinar, a apostasia. Aí a gente vai falar sobre isso na próxima aula, porque algumas pessoas falam assim, mas a Bíblia fala que tem alguma coisa que o detém aqui, a igreja. Isso é uma interpretação, a gente vai estudar essa interpretação também, que o que está detendo a manifestação do anticristo é a igreja. E aí, eu já vou dar uma palhinha da minha parte, eu não acredito que seja a igreja que detém o anticristo. Porque o que traz o anticristo é a apostasia. A apostasia é a total alienação da palavra. Eu creio que o que detém o anticristo é ainda nós termos acesso à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, que é o que vai acontecer, for completamente tirada, que é isso que detém o anticristo, não é a igreja que detém o anticristo, nós vamos estudar isso na próxima aula.
Porque a apostasia é a alienação da palavra, é a humanidade chegar à conclusão, e nós vamos entrar para esse caminho. Querido, a humanidade ela vai se organizar de uma forma tão forte, que vai ser inadmissível esse livro existir na mão das pessoas. Porque a humanidade vai chegar à conclusão que xenofobia, preconceito, racismo, homofobia, tudo isso nasce no útero da Bíblia. E para que isso seja banido da sociedade, para que haja paz, um mundo de paz, para vir repetindo a destruição, como nós vamos ler sobre isso, é necessário que seja banido a Bíblia da palavra da face da terra. E quando a Bíblia for banida da face da terra, que é o que eu acredito que detém o anticristo, você pode ter certeza que o anticristo vai se manifestar. Quando a palavra de Deus... Amado, tem um irmão que eu já li muita coisa dele, o Rick Joyner. O Rick Joyner chega a dizer: escondam Bíblias. Escondam Bíblias, estoquem Bíblia. Isso é coisa de americano, né? Americano gosta de estocar tudo, né? Escondam Bíblias, porque chegará uma época que, assim como nos países muçulmanos, a Bíblia vai ser banida da face da terra. Meu irmão, quando isso acontecer, você pode ter certeza, nós já estamos mergulhados na grande tribulação, o anticristo já vai nascer já na terra. Alguns, quero deixar isso mais para outra aula, assim como Jesus Cristo ficou 33 anos no anonimato, alguns já dizem que ele já nasceu, que ele é uma criança. E que ele está vivendo lá as experiências, como Jesus viveu no deserto, dele chegar à conclusão que ele é o filho do diabo. Alguns já dizem que ele é uma criança hoje, aí dos seus 8 anos, 9 anos. Depois eu vou procurar essa informação. Olha só esse texto aí, eu queria só voltar a mencionar esse texto. Como se o dia de Cristo estivesse já perto, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que venha apostasia e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Primeira realidade que você e eu precisamos encarar é que nós já estamos mergulhados em tempo de apostasia. As contrações de uma apostasia que já estão acontecendo, e a grande marca da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a grande, praticamente última marca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é a apostasia. Quais seriam assim as marcas, né, de uma igreja apóstata, né? Quais seriam as marcas de uma igreja apóstata, né? Olha comigo esse texto aí, de Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Esfriará. Presta atenção, irmãos, atentamente que eu vou ensinar para vocês. Eu fui muito edificado quando eu descobri isso aqui, quando eu comecei a estudar isso. Muito edificado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desde a queda do Adão, a iniquidade já existe na humanidade? Pecados, aberrações, assassinatos, mortes. O pecado a cada dia é presente na humanidade? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma afirmação para você aqui. A iniquidade aqui mencionada em Mateus 24, 12, não seria melhor aplicada no sentido do pecado da humanidade, porque isso sempre aconteceu. Como o pecado sempre aconteceu na humanidade, sempre o pecado, a Bíblia chega a dizer do gênero humano completamente corrompido. Como o pecado sempre aconteceu na humanidade, essa iniquidade desse texto aí de Mateus 24, 12, não é a iniquidade do mundo. A gente sempre olha para essa iniquidade aqui como sendo a iniquidade do mundo. Não é a iniquidade do mundo. Até porque no original,
essa palavra amor é aquela velha palavrinha que todo crente conhece, que é o amor ágape, o amor de Deus, o verdadeiro amor sacrificial de Deus. O texto está dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de Deus se esfriaria, não em Deus, se esfriaria no coração de quem é de Deus, porque quem é de Deus tem o amor de Deus. Eu não posso dizer que um ímpio tem um amor ágape. Eu não posso dizer que alguém que a Bíblia chama de alienados da vida de Deus, separados da vida de Deus, tem o amor ágape de Deus. Pode ter outros amores, amor de amigo, amor de companheiro, amor, amizade, também tem as suas interpretações para isso, Quem criou esse entendimento desses amores foi C.S. Lewis. Mas esse amor aqui é o amor ágape, o amor de Deus. E o texto fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Esse amor no meu coração, dado por Deus. Então, amado, essa iniquidade aqui não é a iniquidade do mundo, porque não é porque o pecado no mundo está piorando que o nosso amor vai esfriar, aí. Você concorda comigo? Fica estranho assim, como é que o pecado do mundo vai esfriar o nosso amor? Muito pelo contrário, se o mundo está em pecado, o nosso amor pelo mundo deve o quê? Intensificar. De modo que não é o pecado do mundo, não é a corrupção do mundo, mas é a corrupção da igreja que vai esfriar o amor. A gente sempre olha como sendo a iniquidade lá, não, meu Deus, o mundo está um caos. Não, o mundo é isso aí mesmo, amado. E por isso que o amor da igreja está esfriando. Não, amado. O amor que se esfria aqui, a iniquidade que se propaga, que se multiplica, não é a iniquidade no mundo, porque isso sempre aconteceu desde a queda de Adão. A iniquidade aqui é a iniquidade na igreja, no povo de Deus, que vai crescer de uma forma tão grande que o amor de Deus vai desaparecer. Tanto é que quando você continua lendo o texto, se você olha lá em Mateus 7, olha só esse texto comigo aí, se você conseguir, olha só esse texto aí de Mateus 7, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos dons espirituais? Não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio, ministério de libertação. Em teu nome não fizemos muita maravilha, milagres. Então lhes responderei abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticam iniquidade. Essa palavra iniquidade é a mesma palavra de iniquidade usada lá em Mateus 24:12. Então Jesus está falando que a iniquidade praticada que esfria o amor de gente que tem dom, de gente que pratica libertação, de gente que pratica milagre, é uma iniquidade, amado, que mata, é essa iniquidade que está matando o amor. Não é a iniquidade do mundo, é a iniquidade do meio da igreja. Se nós compararmos esses dois textos, nós chegamos a uma conclusão que o amor de Deus se esfria no coração pela maneira como nós servimos ao Senhor. Esse texto nos assusta, meu irmão, porque é um povo que tem dom, é um povo que pratica libertação, é um povo que pratica milagre, mas que Deus não conheceu esse povo. Isso me faz ir para Apocalipse 2:5, que é um dos textos que mais me assusta. Eu tenho medo, assim, um santo medo desse texto. Esse texto, amado, é um dos textos que eu devo pensar nele, com certeza, no mínimo uma vez na semana. É muito difícil eu não pensar nesse texto. Lembra-te, pois, onde você caiu, arrependa, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amada, igreja de Éfeso é literalmente uma igreja que é marcada por pessoas
que não suportam a mentira, que não suportam aquele que se dizem apóstolo e não são, que lutou contra eles são perseverantes, eles passaram por perseguições e não retrocederam, mas a Bíblia fala que não havia amor no coração dessas pessoas. Se não havia amor, havia o quê, amado? Tudo que eles estavam fazendo era o quê? Era iniquidade. Primeira marca da apostasia que eu entendo, amado. Primeira marca da apostasia é fazer as coisas por Deus sem amá-lo. É fazer as coisas para Deus sem amor, sem amar o Senhor. É fazer as coisas para a nossa própria glória, para o nosso próprio império, para o nosso próprio nome, para o nosso próprio prazer, para a nossa própria glória. É fazer as coisas para Deus sem amá-lo profundamente. É só para a glória, é só para que o meu nome, é só para que o povo saiba que a gente tem dom, é para que as pessoas saibam que a gente é um povo que pratica libertação, milagre. É a velha história da pirâmide. Estamos fazendo aqui uma torre para tocar os céus. Isso é o cume, isso é o ponto máximo da apostasia. Interessante essa frase aí, muito forte, lá voltando em Mateus 7. Nunca vos conheci. Nunca conheci você, nunca conheci seu coração, nunca conheci sua intimidade, nunca conheci você. A apostasia começa com o fato, amado, da gente estar fazendo um monte de coisa sem se relacionar com Deus, sem ter vida devocional, sem amar ao Senhor, sem o tempo todo estar avaliando, eu estou fazendo isso para mim ou porque eu amo ao Senhor. A apostasia começa quando nós trabalhamos para Deus sem existir um profundo amor relacional com o próprio Deus. É não se deixar ser conhecido por Deus. Todo mundo te conhece, todo mundo conhece o nosso nome, todo mundo conhece o nosso ministério, todo mundo conhece o nosso nome, mas Deus não conhece a gente. Eu não conheci vocês. As pessoas conheceram os nossos dons, o nosso ministério de libertação, os nossos milagres, mas não conheceu a gente pelo amor. E a Bíblia fala que as pessoas conheceriam a Deus quando nós amássemos uns aos outros. Jesus define a apostasia como um abandono do amor. Esta é a primeira marca que eu entendo da apostasia. Primeiro sinal, a primeira marca da apostasia, eu entendo que é o esfriamento do amor. Jesus fala, por se multiplicar a iniquidade, mas não a iniquidade do mundo, é a iniquidade da igreja de fazer tudo para si mesmo. Depois nós temos aí a segunda marca da apostasia da igreja, que é o esfriamento da fé. O esfriamento da fé, primeiro esfriamento do amor, depois esfriamento da fé. Olha esse texto aí de Lucas 18:8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha que forte isso, amado. Porventura haverá fé na terra? Amado, as pessoas confundem crença com fé. Alguém tem crença no seu time de futebol. Alguém tem crença no ídolo, mas a fé genuína, que Paulo fala aí nesse texto de 1 Timóteo 4:1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. A palavra apostatar, rebelar, estar fora. A perda da fé é um dos sinais fortes da apostasia. Olha só esse texto aí de 2 Timóteo 2,17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade. Amado, fala para mim, querido, está aqui na Bíblia. A gente, como um bom calvinista, esses textos aqui nos dá um soco no estômago, né? Que está aqui dizendo que esses irmãos aqui desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé de alguns. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você que uma fé genuína pode se perverter.
Querido, é muito preocupante isso aqui, infelizmente, estranhamente falando, vai até contra algumas convicções mais profundas nossas, mas o texto está dizendo para mim, para você, e a gente pode tentar uma interpretação aqui, mas o texto está dizendo que infelizmente a fé pode ser pervertida e alterada. O Paulo fala isso interessante, se você for parar para pensar sobre permanecer na fé, ele fala: eu combati um bom combate, eu cumpri minha carreira, e sabe o que eu fiz? Eu guardei minha fé, amado. Amado, todo dia a gente depara com isso. Olha, minha fé está morrendo. E a gente olha para esse texto de 2 Timóteo 2,17, a gente olha para esse texto de 2 Timóteo 4,7, a gente vê que a fé é algo que tem que ser guardada. E a apostasia quer matar justamente a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Gálatas que pela graça sois salvos, é mediante a fé. É a fé que nos leva a ter uma vida em Deus, é a fé que nos leva a descobrir de Deus. Mas é interessante que Hebreus fala que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Então eu posso chegar à conclusão que a fé é enfraquecida, perdida, por um distanciamento do quê, amado? Da palavra. Luciano Subirá falou algo interessante. A apostasia da fé nunca começa com uma forte explosão. Ela começa de modo silencioso, vagaroso, sutil e sutil. Atos 14, 22 fala o seguinte, gostei desse negócio aqui, viu? Atos 14, 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortou-os, olha só, o que os apóstolos fizeram? Exortou-os a que permanecesse na fé, pois quer por tribulações nos importa entrar no reino de Deus, permanecer na fé. Essa é a segunda marca da apostasia da igreja, uma fé que vai começar a desaparecer de quase todos os corações, e Jesus diz que isso vai acontecer. Jesus disse, amado, que isso vai acontecer. Eu não estou me vendo ali no monitor, está tudo ok? Está verde lá? Tá vendo? Essa é a segunda marca da apostasia. Terceira marca e penúltima marca, são 4 marcas que eu quero falar. Nós vamos correr rapidinho aqui, nosso tempo já esgotou. Vou passar uns 10 minutinhos aí, que eu quero concluir para não deixar para a próxima aula. A terceira marca da apostasia são as falsas conversões. Olha só, não está passando agora não, deu. Olha só o texto aí de 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, presta atenção. Olha esse texto escatológico, porque Paulo, não sei se você sabe, Paulo, quando ele escreve a primeira carta e a segunda carta de Timóteo, o foco da primeira e da segunda carta de Timóteo é falar sobre como funciona a igreja, Tito também vai falar sobre isso. A carta de 1ª e 2 Timóteo, Tito, não é o profeta menor, ou piada interna, desculpa. Foi mal, tá? A carta de 1ª e 2 Timóteo, ela é uma carta para instruir a vida da igreja, mas ela também é uma carta escatológica. Não sei se você sabe, 1ª e 2 Timóteo é uma carta escatológica, né? E olha só o que Paulo fala em 2 Timóteo. Sabe, porém, eu gosto muito desse texto, na verdade eu prego muito esse texto. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, numa outra tradução fala tempos terríveis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães. Amado, eu sempre tenho que falar isso, faz parte da lista da turma apostatada dos últimos dias, não obedecer pai e mãe. Mas sempre quando eu tenho oportunidade eu falo isso. Não obedecer pai e mãe faz parte de uma turma apostatada da fé. Desobediente aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconsequentes, cruéis, sem amor para com os bons,
Verso 4, traidores, obstinados, orgulhosos. Agora presta atenção. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amado, o mundo é amigo de Deus? Muito pelo contrário, a Bíblia fala que o mundo é inimigo de Deus. Eu creio que esse texto aqui está falando para crente, gente. Porque está falando assim, olha, essas pessoas, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afaste. A Bíblia está falando aqui de pessoas que parecem que são cristãos, mas que têm uma vida completamente distante do genuíno novo nascimento. Nós temos que entender, amado, que quanto mais se aproximasse a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mais nós teríamos pessoas que não passariam pelo novo nascimento. Pessoas que estão nas nossas igrejas, não sei se vocês sabem, nós já estamos chegando a 50 milhões de evangélicos no Brasil. Eu, particularmente, não fico impressionado com esses números. Porque a minha pergunta, será que esse povo passou pelo genuíno novo nascimento? Será que houve uma conversão genuína mesmo? Se você perguntar para mim, Eurípides, qual que é a principal característica de uma pessoa que nasceu de novo? Um amor a Deus, um amor às coisas de Deus, e uma repulsa àquilo que não é de Deus. Amado, eu sou de igreja evangélica desde os meus 7 anos de idade, e eu me julgo. A Bíblia fala que o homem espiritual julga a si mesmo. Eu me julgo. Eu me converti há 14 anos atrás. Eu me converti genuinamente falando, há 14 anos atrás. Que eu tinha uma vida de total entrega ao pecado. Eu tinha uma vida de total entrega ao pecado. Eu tinha uma vida como qualquer ímpio. Dentro da igreja eu era uma coisa, liderava jovens, fazia coisas de crente, mas não havia um genuíno nascimento do Espírito. Não havia uma convicção de caráter, de natureza e de pensamento, de valores transformados. Tem gente que quando você entra na intimidade dele é igualzinho um ímpio. Eu não estou falando que a gente não tem as nossas dificuldades, sabe? Não estou falando que a gente não tenha as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos contratempos, os nossos equívocos, os nossos erros. Mas eu estou falando, amado, de uma consciência transformada pelo Evangelho de Deus. A palavra de Deus diz que existe uma amizade com o mundo, amado. Existe uma parceria com o mundo. É alguém que está na igreja, está no meio, está junto, mas é uma pessoa que não desvincula dos valores desse mundo, não desvincula do mundo, o mundo está nele. Você entra na intimidade do cara, você não vê a diferença de um ímpio com a vida dele. Ele lida com a vida como qualquer ímpio lá fora. Uma das marcas que você olha aqui nesse texto, esse texto aqui, amado, só esse texto, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, já é material de sobra para a gente falar a respeito de como é o ser humano nos últimos dias. Crentes com aparência de piedade, mas que nunca nasceram de novo. Eu gosto mais do texto de Nicodemos. Amado, eu vou falar uma coisa para você, se era uma prostituta, se era um profano, se era um endemoniado gadareno, e Jesus olhando para o gadareno e falava assim, você tem que nascer de novo. Hein? Como é claro, um cara com aquela vida lá toda endemoniada, tem que ter outra vida. Hein? Se Jesus fala aqui lá para a mulher do poço, para a mulher que teve tantos maridos, para Maria Madalena que teve tantos demônios, necessário é você nascer de novo. Mas é claro, uma mulher com a vida errada dessa, tem mais é que nascer de novo. Jesus fala isso para quem, amado? Jesus fala isso para um religioso. Jesus fala isso para um mestre da lei. Jesus fala isso para alguém que tinha uma vida que diante da sociedade, porque Nicodemos fazia parte da liderança de Israel. Jesus ouve Nicodemos falando assim, Senhor, ninguém pode fazer o que você faz, se Deus não estivesse com você. Meu irmão, fala para mim, que um pastor que escuta isso de alguém, rapaz, vou falar uma coisa para você. Ninguém pode fazer o que você está fazendo na igreja, no Brasil, na sociedade, se não tivesse Deus. Amado, qualquer um de nós ia fazer o quê? Poxa, vou gravar um CD contigo, vamos fazer um vídeo aqui, transmitir no YouTube, porque de Deus essa palavra que você falou aí. Jesus não se impressiona com isso. Jesus fala assim, Nicodemos, meu amigo, não basta você acreditar que eu vim de Deus, você tem que nascer de novo. Estranhamente falando, Jesus ensina para mim e para você que saber que Deus existe
não é sinal de que a gente nasceu de novo. A gente tem que nascer do Espírito. É um novo nascimento, é regenerar. O que é regeneração? Gerado com outra referência, com outra maneira de ver a vida. Quarta e última marca. Deu tilt lá. Quarta e última marca da apostasia da igreja é o abandono das Escrituras. O abandono das Escrituras. Amada, aí a gente chegou naquele ponto que eu acho que não tem momento mais propício para a gente falar sobre isso, né? O abandono das Escrituras. 1 Timóteo, agora aqui não está funcionando não, passa aí para mim. 1 Timóteo 4:1 diz o seguinte: tu expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada, a sua consciência cauterizada. Depois nós temos esse outro versículo, toda hora que eu passo aqui está dando problema lá. Acho que vai ter que passar aí de novo. 2 Timóteo 4:3 fala: pois virá um tempo, olha só, em que não suportarão. Amado, o que é a palavra suportar? Suportar fala do quê? De um suporte, fala de algo que é um peso, fala de responsabilidade. É um suporte mesmo, alguma coisa assim que você está ali. O que é um suporte? Suporte aquilo ali é um suporte, não é? Do teclado lá não é um suporte. Aquilo ali sustenta um teclado. Isso aqui é um suporte da câmera, sustenta a câmera. A palavra de Deus está dizendo que chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, não suportarão. Não vai, porque então existe uma doutrina santa, boa. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos. Amado, fala uma coisa para você: coceira no ouvido é chato ou é gostoso? É gostoso, você vai coçar o ouvido. Se eu não tomar cuidado, você fura seu time. Você vai lá mexendo assim, ó. Coceira no ouvido fala de algo gostoso. Você está ali mexendo. Sentirão coceira nos ouvidos. Juntarão mestres para quem? Para si mesmo. A pessoa está fazendo aquilo é para elas, para ouvir o que elas gostam, segundo os seus próprios desejos, suas próprias carências. Amado, essa é uma marca de uma igreja que está em rota de colisão, o abandono das Escrituras. Esse evangelho coach que nós temos hoje, amado, eu sempre falo isso, não tem dificuldade nenhuma do coach empresarial, do coach que vai te ensinar a ter foco, né? Ter objetivo, organizar suas finanças. Mas, amado, nada substitui o evangelho de Cristo. Nada substitui a palavra de Deus. Esse evangelho humanista, onde o homem está no trono, um evangelho secularizado, pragmatizado. Você que me ouve aí, que não sabe o que é um evangelho pragmatizado, essa ideia de que não importa o que a gente está fazendo, no final funciona. Pragmatismo religioso é, num dia, falar uma coisa para você, no final vai dar certo, vamos fazer isso aqui, os fins justificam, como é que é? Os fins justificam os meios. Evangelho pragmatizado uma vez, eu sou da turma que lido com o pessoal da libertação, né? E uma vez, um libertador pegou e falou assim: mas você tem que pegar a pessoa, colocar ela dentro de um cubo de gelo, espiritualmente falando, e aquele cubo de gelo que representa a vida espiritual dela, você tem que pegar uma água, jogar na cabeça dela. Quando jogar na cabeça dela, você vai ver o poder de Deus entrando na vida dela. Aí depois você tira ela, coloca ela com o pé no chão, e quando ela colocar o pé no chão, ela vai começar a ter um novo tempo na vida dela. Eu falei: não está isso na Bíblia? Eu falei: se está na Bíblia, eu não sei, mas que funciona, funciona. Se está na Bíblia, não sei, mas que funciona, funciona. Isso é pragmatismo, amado. Infelizmente, nós vivemos. Então, deixa eu passar aqui rapidinho para vocês. Aqui está ok, aqui, eu não estou vendo eu ali não, mas está tudo ok, né? Tá. Uma igreja apóstata é uma igreja que relativiza as Escrituras.
A igreja apóstata relativiza as Escrituras e dizem que ela não é a única e exclusiva fonte de fé. Isso aconteceu com os Mormons, isso aconteceu com os Testemunhos de Jeová e tantas seitas que chegaram à conclusão que precisa de um outro livro para que a gente possa ter uma igreja mais atuante, mais relevante, né? Dizem que a Bíblia não pode ser considerada absoluta em seus ensinamentos e doutrinas. Isso aqui é o pontapé, amado, isso aqui é o beabá da apostasia. Não tem como, infelizmente, amado, não tem como. A gente tenta, mas no final a gente sabe que o principal ponto da apostasia é relativizar as Escrituras Sagradas. Dizer que ela não pode ser aplicada nos nossos tempos. Segunda característica de uma igreja apóstata, primeiro é que ela relativiza as Escrituras. Segundo, é que uma igreja apóstata é uma igreja que abandona as Escrituras. A Bíblia não é ensinada ou até mesmo pregada. Antes, pelo contrário, ela é usada somente para fundamentar ensinos humanistas, né? Ela é uma Bíblia. A Bíblia é mais para contar história. Tudo é relativo. Não é relativo submissão, não é relativo liderança, não é relativo pastor, não é relativo ofertas, dízimos, tudo é relativo. Então a Bíblia se torna algo extremamente relativizado. Segunda característica, próxima característica de uma igreja apóstata, é uma igreja que nega as Escrituras. As igrejas apóstatas afirmam que as Escrituras precisam ser questionadas, atualizadas, caso não se encaixem naquilo que acreditam, deve ser deixado de lado. Se aquilo que eu não acredito não está encaixando com a minha vida, com a minha sociedade, tem que deixar de lado, né? E a penúltima marca de uma igreja apóstata é que a igreja apóstata não é centralizada no Evangelho. Uma igreja que apostatou não anuncia as verdades inabaláveis e inquestionáveis do Evangelho de Cristo. Para ela, o Evangelho é nada mais, nada menos que um manual repleto de bons conselhos, cujo objetivo final é levar o homem a uma plenitude emocional, não há um novo nascimento, é apenas uma reflexão. E por último, uma igreja apóstata tem apenas homens no trono e não Cristo. Eu queria finalizar com esse texto aqui, de 2 Tessalonicenses, até para dar um pontapé inicial na nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre a grande tribulação, anticristo. Uma igreja apóstata tem homens no trono e não Cristo, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou o adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo se parecer com quem? Então presta atenção no que eu vou falar aqui para você que está me ouvindo, para vocês que estão presencialmente aqui. Isso é uma convicção que eu tenho. Eu não tenho dificuldade de acreditar que pode acontecer um templo que vai ser construído para o anticristo reinar. Ser o lugar onde ele vai pregar lá. Mas muito mais do que isso. Quando eu olho para esse texto, se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus. E se assenta no templo de Deus. Deus tem templo aqui na terra? Qual o templo de Deus aqui na terra? A igreja, nós. Então, quando eu me torno Deus na vida de alguém, o que eu estou me tornando na vida dessa pessoa? O anticristo. Eu estou me assentando no lugar de Deus na vida de alguém. Você pode fazer isso com o filho, você pode fazer isso com seu esposo, você pode fazer isso com a sua igreja. Uma pessoa que se senta e se diz o dono da igreja, e que as coisas só acontecem se ele permitir, ele está sentando no trono de Deus e querendo ser Deus. Isso é ser um anticristo na igreja. Então eu posso acreditar sim, vai acontecer lá o capetão lá, reinar lá no templo. Mas amado, nós também somos templos de Deus. E muitas vezes tem igrejas que eu conheço, igrejas no Brasil que eu já preguei, que eu não tive dúvida que quem reina naquela igreja não é Deus, é um homem. Eu conheço denominações no Brasil, que se você se candidatar como presidente daquele ano, daquele quatro anos lá, você morre.
Tem presidentes de denominações no Brasil que estão há 30 anos no poder. E eu já vi pessoas assim que trabalharam nos bastidores dessa denominação que diz: eu conheço gente que se candidatou e morreu, ele mandou matar para não ganhar a eleição, para ele continuar como presidente. Tem presidentes, pastores, líderes, que já apostataram da fé há muito tempo e se acham Deus na vida da pessoa. Amado, o que é isso? Isso é se assentar no trono, no templo de Deus, que é o povo, que somos nós, e se dizer Deus na vida da pessoa. Uma mãe pode ser um anticristo na vida de um filho, se assentando no lugar de Deus no coração da pessoa. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus no coração de ninguém e na vida de ninguém. Quando eu ocupo o lugar de Deus na vida da pessoa, como João disse, eu estou sendo agido por um espírito de anticristo. Quando Pedro chegou para Jesus e falou que ele não podia morrer, o que Jesus chamou Pedro de quê? Vai para lá, anticristo. Você está querendo ser Deus na minha vida? Você está querendo sentar no templo de Deus?